Boa tarde. Vamos falar sobre os segredos das mulheres que têm um relacionamento leve. Hoje a live será sobre isso. Vou esperar um pouquinho, vocês irem entrando. Hoje aqui em São Paulo é feriado, não sei aí onde vocês estão, mas hoje aqui é feriado, então a rua tá um pouquinho mais barulhenta aqui. Se vocês ouvirem um barulho aqui, um movimento, é por conta disso. Tem gente aqui mexendo no telhado, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos olhar para isso. Boa tarde, Anderson. Esperar uns minutinhos, porque às vezes demora um pouquinho, né, para chegar a mensagem para vocês. E aí vamos começar. Eu escrevi tudo à mão. A gente fiz as anotações. Eu estava até conversando com uma amiga hoje sobre isso, né? Sobre o escrever, o quanto, às vezes, eu costumo escrever bastante. Eu ainda sou do tempo aí mais antigo. Eu gosto de escrever na mão. Quando eu tô atendendo, eu escrevo à mão. Para estudar, eu escrevo à mão também. E hoje eu fiz a live também à mão. Eu tô na casa da minha mãe, tô sem meu notebook aqui. Então eu escrevi e a gente tava conversando, não tem nada a ver aqui com a live, mas assim, a gente tava conversando sobre isso, né? O quanto isso é ainda, né, é algo humano de escrever. Isso não é algo que a inteligência artificial faça. Escrever à mão, né? Como a gente aprendeu lá, e quanto isso, por conta, às vezes, da tecnologia, isso tá se perdendo, né, um pouco. Então, muitos de nós perdemos o hábito do escrever, né? Lá, escrever é muito legal, é um exercício de conexão mesmo, né? De voltar a isso. Lu, boa tarde. Estou esperando mais um pouquinho pra gente começar, porque às vezes o Instagram demora um pouquinho pra notificar. E vou esperar mais um minutinho e aí a gente vai começar a conversar, então, sobre os 5 segredos que fazem as mulheres ter um relacionamento leve. Para quem tá chegando aqui agora, eu sou Camila e sou terapeuta sistêmica, então toda a base do meu trabalho vem da constelação familiar. Eu acredito que muitas das coisas que a gente vive hoje vem lá de trás, vem da nossa história, vem da nossa infância, vem da relação com nossos pais e vem das memórias ancestrais também que a gente vem carregando. E sem querer, de forma inconsciente, a gente vai repetindo aí isso. Boa tarde, Michele. Então, a gente, sem perceber, a gente vai repetindo. Eu sou uma prova viva disso. Durante muitos anos eu tive muita dificuldade em ter um relacionamento bom, em ter um relacionamento saudável e até mesmo de me relacionar. E foi quando eu conheci a constelação, que eu fui entendendo, né, que eu fui expandindo a minha consciência e eu fui vendo que o que eu tava, né, o que estava acontecendo na minha vida hoje era um reflexo da minha história, da relação que eu tinha ali com os meus pais, né, do que eu vivi na minha história, a história das mulheres da minha família, tudo isso impactava aí diretamente na forma que eu me relacionava. Então, eu selecionei aqui 5 coisas, né, 5 segredos que fizeram muita diferença na minha vida. E eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na vida de vocês. Boa tarde, Laís. Então, nós vamos começar. Boa tarde, Aline. Então, vamos começar com os 5 segredos. O primeiro, qual o primeiro segredo das mulheres que vivem esse amor leve? O que é um amor leve? É aquele amor que flui, sabe? Aquele amor que é fluido. Eu não consigo usar outra palavra aqui.
muitas vezes, e eu acredito que se vocês estão aqui, vocês já viram isso também, sabe aquela coisa que não vai, que é travada, que vai, que não vai, que você fica insegura, que você não sabe o que está acontecendo, que quando você conhece alguém, você não entende muito bem o que está acontecendo ali dentro daquela relação. Isso não é um amor leve. O amor leve é aquele que simplesmente flui, ele acontece, você sabe o que está acontecendo. É claro o que aquela pessoa quer, é claro o que você quer, e a relação vai acontecendo no tempo dela, ela vai ficando mais forte. Então isso é um relacionamento que é leve. Então o primeiro segredo aqui das mulheres, elas respeitam a própria história. Elas respeitam o pai, a mãe, respeitar aqui no sentido de a história deles. Elas respeitam a história que a mãe teve, elas respeitam a história que o pai teve, a história das ancestrais, sem nenhum julgamento, sem julgar de, olha, a minha mãe fez errado ali com meu pai, olha, a minha mãe não devia ter agido assim, olha, a minha mãe, ela é boba porque ela perdoou meu pai, porque meu pai maltratava minha mãe. Ou, olha, o meu pai é um homem que não presta, é um safado que trai a minha mãe. Isso tudo são julgamentos. Julgamentos da história dos nossos pais. E quando a gente julga, a gente está julgando a nossa história, a história de onde a gente veio. Então, o primeiro segredo aqui é respeitar. Respeitar que eles tiveram e têm o direito de fazer a escolha deles, assim como você agora tem o direito de fazer a sua escolha. Isso quer dizer que eu tenho que aceitar, que eu acho, né, que eles fizeram certo? Não. É entender que sim, você pode, deve, tem o direito de fazer diferente da sua história e que não tem nada de errado com isso. Mas é tirar o olhar de quem eu julgo o jeito da pessoa errado. Entender que não tem certo e errado. São escolhas diferentes, com a consciência do que a pessoa tinha para fazer naquele momento. Se o seu pai agiu de determinada forma, era o que ele podia, com a consciência que ele tinha, quando ele fez aquela escolha. Se a sua mãe agiu de determinada forma, a mesma coisa, era o que ela podia. A gente faz o que a gente sabe com o que a gente tem. E vou dar um outro exemplo aqui. Eu acredito que, se você olhar lá, sei lá, para 5 anos atrás, 10 anos atrás, você de hoje olhasse lá, você vai pensar, caramba, nada a ver aquilo que eu fiz. Não devia ter agido assim. Eu fiz errado. Mas era a consciência que você tinha. E é muito, muito simples a gente olhar com a nossa mente de hoje, com tudo que a gente já aprendeu, cresceu, olhar lá e falar, eu devia ter feito diferente. Mas se você pudesse fazer diferente, você teria feito. Se você não fez é porque você não conseguia, você não podia fazer diferente. E o seu pai, a sua mãe, a sua avó, seus ancestrais, também era a consciência que eles tinham, eles não sabiam, porque quando a gente sabe fazer diferente, a gente faz. Quando a gente pode fazer diferente, a gente faz. Se não fizeram é porque não puderam. Então, olhe para isso com empatia, olhe para essa história com compaixão para sua família de origem. Reconheça que lá naquela história também tem dores, tem traumas. Lembre que dentro do seu pai, dentro da sua mãe, existe uma criança ali lá dentro que também sofreu, que muitas vezes nem pôde lidar com a história que viveu, que não teve, né, não teve tempo, sabe? Não podia, não dava, a vida continuava. E aí, sei lá, cresceu, conheceu seu pai e deu a vida pra você e tá tudo certo. Então, respeita a sua história, respeita a história de onde você veio. Porque mesmo que tenha sido tudo errado, tudo, sabe? Aquela coisa que você fala, gente do céu, tudo errado aqui.
você tá aqui graças a esse tudo errado. Graças a essa história de dor, de sofrimento, de trauma. Mesmo assim você chegou. Mesmo assim você tá aqui. Deixa eu ver só. Tá, vamos lá. Faz sentido? Percebe que ainda existem julgamentos aí? Deixa eu pegar minha água aqui. Curta pra eu saber se tá fazendo sentido. Será que se eu pôr aqui vai cair? Que bom, Aline. Tá. Eu tô sem lugar pra eu pôr minha água. Eu tô tentando pôr aqui, mas eu tô com medo que caia. Deixa eu pôr aqui pra eu não causar nenhum acidente. Vou deixar no chão. Então, esse é o primeiro. Segundo, elas não carregam o que não é delas. Aqui é algo que eu falo bastante, mas é importante que vocês saibam e vou repetir sempre isso a vocês. Às vezes, nós trazemos o que a gente chama na constelação de lealdades. O que é a lealdade? Para ser leal às mulheres, por exemplo, da minha família, eu fico parecida com elas. O que fica lá? O que tá lá guardadinho no nosso inconsciente, naquilo que a gente não tem acesso? E claro, a partir do momento que a gente tem acesso, a gente pode transformar isso. Se as mulheres da minha família não tiveram um bom relacionamento, se elas não foram felizes no amor, eu também não vou ser. Se a minha mãe ficou sozinha, eu também vou ficar sozinha. Se a minha mãe foi traída, eu vou encontrar um homem, né, uma pessoa que também traia. Porque assim eu fico parecida com essas mulheres. Aí eu pertenço, aí eu faço parte. Sabe aquelas crenças, aquelas coisas que muitas de nós, eu ouvi muitas vezes, ouvimos lá da nossa história: homem não presta, homem é safado, homem é fraco. Cuidado, seja independente, não dependa de ninguém, não dependa de homem. As crenças que elas trazem, que elas viveram, fazia parte daquele momento. Muitas acabaram realmente sendo abandonadas, muitas realmente ficaram sozinhas, ficaram viúvas. Então, dentro daquele contexto, dentro daquela realidade, fazia sim sentido pensar daquela forma. Era a forma de sobreviver. Mas não faz parte mais da realidade que você vive hoje. E uma das leis da constelação, né, tem 3 leis na constelação. E tudo que eu vou trazer aqui entra nessas 3 leis, que é a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. Aqui a gente está falando da lei do pertencimento. A lei do pertencimento diz que todos pertencem ao sistema. E todos nós seres humanos, a gente tem necessidade de pertencimento, né? A gente tem esse social, né? Estar em sociedade é uma necessidade, porque é uma necessidade para sobreviver. Para sobreviver, eu preciso fazer parte do grupo. Isso é uma memória ancestral, porque foi assim que os nossos, os primórdios lá do começo dos tempos, para sobreviver, eles precisavam estar em grupo, né? Imagina, era um ambiente inóspito, então tinha que caçar, tinha bicho, enfim. Então, para sobreviver, eles precisavam estar em grupos, para ser mais fácil essa sobrevivência. Então, nós temos isso. Como é que eu pertenço? Sendo igual à minha família, sendo parecida com aquele grupo. Não é assim que a gente, por exemplo, busca amigos, busca as nossas turmas sendo parecidos? Desde lá, quando a gente tá ali no nosso primeiro sistema, que é a família de origem. Depois vocês viveram isso, né? Ou hoje vem também. Os adolescentes, todos parecidos, então a gente quer se vestir parecida com aquele grupo. Vocês não ligavam lá pra amiga, vamos sair, que roupa você vai? Porque quero ser parecida com aquele grupo. Então, a gente passa a buscar o pertencimento também.
e vai escolhendo com crenças parecidas, principalmente, né, pessoas que pensam parecido com a gente. Então, a gente vai sempre pertencendo. Eu quero ser parecida com os grupos. E na família de origem, onde lá tudo começou, é a mesma coisa. Como é que eu vou pertencer a esse grupo aqui que eu tô? Travou, gente? Aqui pra mim travou. Confirma pra mim, que eu não sei até onde vocês ouviram. Tá tudo certo? Ou está travado? Travou e voltou. Tá. Até que parte que vocês ouviram? Ficou muito tempo, será travado? Eu mudei a rede aqui, já voltou. Tá. Tá tudo bem, então? Foi rápido, tá? Beleza, obrigada, Aline. Então, é isso. Então, lá, como eu tava trazendo, se na família de origem essas pessoas são de determinada forma, pensam de determinado jeito, quando tá ainda, falava que a gente busca o pertencimento. Ótimo, muito obrigada. Então, eu vou lá e vou ser parecida com aquele grupo para pertencer. Mas, na lei sistêmica, quando, né, Bert Hellinger diz que todos pertencem, isso significa que todos pertencem, independente das suas escolhas. Independente de se todo mundo lá na minha família tiveram um relacionamento horrível, nem conseguiram se relacionar, e você tiver um relacionamento muito maravilhoso, você continua pertencendo àquele grupo. Não tem condição para você pertencer à sua família. Você pertence e pronto. Fazendo totalmente diferente, mesmo que lá, sei lá, todo mundo viveu a escassez. E eu ganho muito dinheiro, eu vivo muito bem, eu tenho um relacionamento ótimo. Você continua pertencendo. E melhor do que isso, você leva o seu sistema pela primeira vez onde ninguém chegou. Então, ter esse bom relacionamento permite que quem vier depois possa ter também. Você está abrindo o caminho, está na sua mão agora, é a sua vez de falar: peraí que agora eu vou fazer diferente, eu vou abrir caminho para os meus descendentes. Mesmo que você não tenha filhos, mas sobrinhos, enfim, todos que vierem depois de você está abrindo o caminho para eles. Então, entenda que você pode pertencer. Primeiro, claro, sem então julgar a história de quem fez de uma forma que você hoje, olhando e fala, não concordo. Segundo, deixando com quem é a história para aquela pessoa. Se sua avó foi infeliz, se a sua mãe foi infeliz. Eu atendi uma pessoa esses dias que a avó dela foi abandonada. E depois essa avó conheceu o avô, né? E aí teve outros filhos. Mas anteriormente ela tinha tido, né, uma pessoa, um parceiro, e esse homem foi embora. E essa cliente não conseguia ter um bom relacionamento. E olhar para essa avó, né? A avó olhava para a dor ainda, mesmo ela depois tendo outro marido, né? Aquele primeiro casamento que trouxe nela, né? Fez nela assim, sentir essa dor do abandono, morava ainda. E essa cliente tomou a dor. Entenda que quando você toma a dor de alguém, você não tira a dor, ficam duas pessoas na dor. Faz sentido? E quando a gente repete, é por amor. Eu amo tanto a minha família. Eu quero pertencer a esse grupo. Eu amo esse grupo. E aí, quando eu tô lá, às vezes, conheço até uma pessoa legal, o que eu faço? Eu boicoto o relacionamento. Eu arranjo desculpa, eu acho que essa pessoa não é boa o suficiente. Ou fica lá, sabe, usando picuinha com o outro. Travou. Aqui tá normal, Laís. Tá travado, gente, de novo? Não tô acreditando. Me diz, gente. Porque pra mim aqui não apareceu a mensagem do travado de novo, não.
Deixa eu ir bebendo água enquanto isso. Aqui normal, tá bom. Vou continuar então. Laís, será que é a sua internet que tá ruim? Porque normalmente quando trava que aparece pra mim, né? Porque tá... Ai, que bom, Michelle. Que aparece pra mim, não apareceu nada. Então, bora lá. Tá fazendo sentido, gente? Percebem isso aí na história de vocês? As lealdades, os julgamentos. Curta pra eu saber que tá fazendo sentido aí. Aqui voltou agora. Tá bom, Laís. Perfeito, gente. Eu acho que tá tudo certo, né? Eu até troquei aqui a minha rede, porque eu tava no Wi-Fi e tava no meu, né? No 5G. E aí eu não sei se... Que bom, Michelle, que faz sentido. Então eu coloquei no 5G e deixei as duas redes para não dar problema, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Então, olhamos para essas duas, que é mais a parte, então, sistêmica. Respeitar a história, respeitar a sua origem e não carregar, né? Não carregar o que não é seu. Vamos agora para o terceiro. O terceiro é, essas mulheres que têm uma relação leve, elas se colocam no lugar de mulher, de adulta. Elas não são a mãe, elas não são a terapeuta, elas não são a salvadora. Elas são só simplesmente uma mulher ali. Entendendo que ser uma mulher dentro de um relacionamento é 50%. Que o outro é os outros 50%. Quando você vira a mãe, quando você vira a terapeuta, quando você quer salvar, você quer ser o 100%. E é muito pesado estar nesse lugar. É pesado para você, é pesado para o outro. Um relacionamento adulto saudável é feito de duas pessoas, não de uma fazendo por dois. Se você atrai homens que precisam ser salvos, homens que têm problema com dinheiro, problema com relacionamento com a mãe, problemas com ex, problemas, enfim. Isso mostra o quê? Você tá aqui, você tá atraindo um filho, você tá atraindo um paciente, você não está olhando para esse homem como um adulto. E aqui não estou tirando a responsabilidade, tá? Da outra pessoa. Provavelmente, realmente, essa pessoa tenha as questões dele. Mas eu tô olhando aqui para você. Por que você está atraindo esse tipo de relacionamento? O que isso acontece? Desequilibra, porque eu tô grande e o outro tá pequeno. Se eu tô grande e o outro tá pequeno, a gente não se encontra mais. Eu vou ficar cansada, exausta. Esse aqui vai ficar pesado de tanto receber e vocês não conseguem olhar para a vida. Laís, em relações homossexuais, como ficaria isso? Mesma coisa. Cada um é 50-50. E o equilíbrio entre dar e o receber. Independente, tá? Aqui, independente do gênero, eu tô falando mais do equilíbrio. Tem que dar e receber, seja numa relação heterossexual, seja numa relação homossexual. Ficou claro? Tem alguma outra dúvida, Laís? Ou é isso mesmo que você ficou em dúvida nesse equilíbrio? Vai ser uma mãe e uma filha, por exemplo. Mas pode ser que você entre nesse lugar de mãe da outra pessoa. Tá? Enfim, mas por que? Então, tudo bem, né? Eu sei que às vezes a gente fala, olha, parece muito simplificado, de olha, só você não entrar no seu lugar de mãe, tá tudo certo. A gente vai falar daqui a pouquinho que eu vou contar aí um
um outro segredo. Mas muitas vezes isso acontece, por que que eu faço demais, né? Por que que eu viro a mãe? Porque lá na minha alma, lá dentro, eu ainda quero salvar alguém. Ou eu quero ainda salvar a minha mãe, ou eu quero salvar o meu pai. Eu vou contar aqui sem dúvidas, tá bom, Laís? Por exemplo, né? Já contei aqui algumas vezes, mas eu sei que sempre tem gente nova aqui. O meu pai, ele tinha questão com vício também, ele era alcoólatra, né? Então ele bebia, enfim, acabou falecendo por conta disso. Quem eu queria salvar? Meu pai? Como é que eu ia para as relações? Querendo salvar. Então quem que eu encontrava? Pessoas também que tinham problema com dinheiro, que tinham problemas com o trabalho. E aí eu fazia demais, fazia. Eu queria sempre fazer. Porque no fundo quem eu queria salvar era o meu pai. Eu não consegui salvar o meu pai. Meu pai morreu. Então quem que eu ia lá? Então vou salvar essa pessoa que tá aqui na minha frente, que representava o meu pai. Quando eu entendi que não era minha responsabilidade, tá travando de novo. Caramba, gente, não acredito nisso. Aqui pra mim não apareceu nada. Deixa eu mudar a rede aqui de novo, peraí. Voltou? Vê se voltou, gente. Que eu mudei a rede aqui de novo. Deixa eu tentar, peraí. Voltou. Olha, essa internet, eu não sei o que tá acontecendo, viu? Ultimamente sempre dá um BO nessa internet aqui. Até onde vocês ouviram? Ouviram falar do meu pai? Vou esperar um pouquinho pra vocês me responderem, que tem o delay. Pra gente continuar. Sim, não tem diferença entre... Até aí só que vocês ouviram? Nossa, então ficou um tempão, acho que travada, hein? Que eu falei... Não ouviram eu falar da parte do meu pai, da minha história. Ah, tá. Até o seu pai. Ah, acho que o seu travou um pouquinho antes, Aline. Até o seu pai. Tá. Eu vou só retomar um pouquinho aqui e aí a gente continua. Gente, eu não sei, espero que essa internet fique boa, pelo amor. Então eu falei o seguinte, né, que trazendo um pouquinho, né, desse desequilíbrio de ser a salvadora, o meu pai, ele tinha, né, questões com o álcool e ele acabou falecendo. Então quando eu comecei a me relacionar, pensa, meu pai morreu, eu tinha 14. Então eu tava começando, né, a me interessar pelas pessoas, começando a ter meus primeiros relacionamentos. Então eu já fui para as relações salvadora. Eu queria salvar todo mundo. Então eu atraía exatamente essas pessoas que tinham questões de trabalho, às vezes questões com dinheiro, não estavam disponíveis. E aí eu queria fazer, eu queria salvar. Até eu entender que quem eu queria de fato salvar era o meu pai. E como é que eu parei, né, de projetar isso nessas relações? Entendendo que eu não consegui salvar o meu pai e ele não foi salvo. E lidar com a dor, lidar com a frustração que isso me causava. Para eu não deslocar o que eu sentia aqui em relação ao meu pai para as relações. Para entender que eu era só uma criança, que eu era muito nova, nem era minha responsabilidade salvar. Então é esse processo de quando eu tô nesse lugar de mãe, de salvadora,
quem no fundo eu ainda quero salvar? Quem eu gostaria de ter salvo? Seja ainda, né, no meu caso, isso, né, meu pai não tá mais aqui, então, mas será que tem alguém hoje que mesmo, né, ainda tá vivo, mas que você quer salvar de uma dor? Porque tudo isso vai impactar. E impactou, como eu falei, impactou, assim, muito tempo na minha vida, até eu entender onde era a dor, o quanto isso é pesado para nós e para o outro. Porque o que acontecia? A pessoa, obviamente, ia embora. Porque ninguém quer se relacionar com a mãe. Ninguém quer ser salvo no sentido de faz isso, faz aquilo, você tem que fazer assim. Isso tira a dignidade também do outro. Já pensou nisso? Quando você quer salvar, quando você quer ser a mãe, quando você quer resolver a vida do outro, você tira a dignidade. Você está dizendo assim pra ele, você não é capaz. Eu sou. Eu sou capaz. Então eu vou te ajudar. Diferente de você enxergar no outro e dizer assim, eu confio em você. Eu confio que você vai conseguir lidar com essa situação. E ser companhia dessa pessoa enquanto ela lida. Olha, eu sei que você está passando por isso, eu tô aqui com você. Mas quem vai lidar com isso é você. Olha, agora tá passando o carro dos ovos aqui. Acho que foi. Faz sentido? Até aqui, qual vocês acham que tem mais a ver aí com vocês? Primeiro, vou repetir, tá? Para quem foi entrando depois. 1. Qual os segredos? Elas respeitam a própria história, a história de origem delas. 2. Elas não carregam o que não é delas. 3. Elas se colocam no lugar de mulher, não de mãe, não de salvadora, terapeuta do parceiro. Que bom. Que bom, Aline, que tá fazendo sentido. 3, tá, entendo. E entenda que o quanto o 3, né, ele se relaciona ao anterior. Pode, né, então, como é que foi lá na minha origem? Onde isso começa? Quem eu quero salvar? Ou com quem eu fico parecida? Quando eu sou dessa forma. Então, voltar a isso. E aí, continuando, vamos para o 4. Quarto segredo. Elas sabem receber. 2 e 3. Legal, Laís. Vai trazendo isso para consciência. Então já se pergunte, quem eu quero salvar? Quem eu quis salvar? E chorar, muitas vezes o que a gente precisa é chorar a frustração de eu não consigo salvar essa pessoa. Eu amo tanto essa pessoa lá na origem. Eu amo tanto que tudo que eu queria era ter salvo ela e eu não consegui. E lidar com a frustração. Lidar com a dor que isso te causou. E entender que não é possível ter um final diferente daquilo. Porque aí você para de tentar um final diferente com quem tá agora na sua frente. E aí as relações começam a ser diferentes. Então, quarto, elas sabem receber. Então, vamos falar aí da lei do equilíbrio, dar e receber. É isso, né, como eu falei agora há pouco aí, essa é a relação que tem força. Eu dou e eu recebo. E muitas de nós, primeiro, se essas mulheres lá do passado, elas ficaram sozinhas, elas realmente não puderam receber.
se eu aprendi que eu não podia pedir, que eu tinha que ser forte, que eu não podia confiar, que eu não podia depender de ninguém, eu não vou receber. É muito mais fácil, por incrível que possa parecer, é muito mais fácil a gente doar, do que a gente receber. Porque para receber, eu preciso estar no lugar de vulnerabilidade. Muitas vezes eu vou precisar pedir ajuda, dizer que eu preciso. E às vezes a gente não quer entrar nesse lugar. E para estar numa relação leve, a gente precisa estar no lugar de vulnerabilidade. De se abrir para receber do outro. E se eu estou fechada, se eu só quero doar, esse outro vai dizer assim, se o que eu tenho aqui para entregar não é bom o suficiente, se essa pessoa não precisa, por que eu vou ficar aqui? Não tem espaço. E isso pode ser que a pessoa nem se dê conta, tá? É lá na alma da pessoa, a pessoa sente. Consciente pode ser que, ok, mas lá na alma dela, ela vai dizer, não tem espaço pra mim aqui. E eu vou embora. Então, entenda que receber do outro é essencial para uma relação. Que você está dizendo para essa outra pessoa, eu quero o que você tem, eu quero receber de você, eu preciso do que você tem, porque o que o outro tem para te dar, que é diferente do que você tem, que é da história dele, que é da vivência dele, permite a sua expansão, permite também o seu crescimento. Então, qualquer relação bem-sucedida, ela precisa do equilíbrio. E para o equilíbrio, você precisa aprender a receber. Desde o pequeno, sabe? Quando você está carregando um monte de coisa e às vezes a pessoa fala, quer ajuda? E você fala, não precisa. Não, eu dou conta. Não, sempre não. Até que chega uma hora que às vezes a pessoa desiste. E aí você fica ressentida. Essa pessoa não me ajuda, essa pessoa não faz nada. Só que toda hora você tá dizendo não pro jeito da pessoa. Você tá dizendo não pro que a pessoa tem pra te entregar. Então aprenda. Pode ser que a princípio você não consiga receber algo, mas receba do pequeno. E não só lá dentro da relação, no seu cotidiano. Se alguém te oferecer, diga sim. Eu sei que nós mulheres, a gente dá conta de tudo mesmo. Se a gente precisar dar conta, a gente vai dar conta. Mas se abra para ficar mais leve para você também. Receba. Faça esse exercício hoje. Se alguém te oferecer alguma coisa, aceite. Quer ajuda com essa sacola? Às vezes a gente está no mercado. Quer ajuda? Quer ajuda com a louça? Se alguém te oferecer um elogio, receba. Não diga não. Sabe, eu sei que a gente costuma, às vezes, fazer isso. Ai, adorei seu cabelo. Ai, imagina. Ai, adorei sua blusa. Ai, baratinha, comprei ali. Ai, não, o cabelo tá sujo. O que a gente faz? Não recebe. A gente, não é isso. Não é tão bonito assim. E aí a gente vai negando. Então receba. Muito obrigada. Não precisa ser mais que isso. Tome, sustente esse receber.
no pequenininho, até que isso se torne grande, se torne mais fácil de você receber, principalmente se você não tá acostumada. Se você tá conhecendo alguém, deixa o outro também te chamar, por exemplo, te mandar uma mensagem, receba. Não só seja a fazedora, eu que faço, eu que mando mensagem, eu que chamo pra sair, eu que resolvo, eu que falo onde a gente vai. Dê espaço para que esse outro também doe e receba, sem dizer, ai, não é bom o suficiente, ai, não gostei. É o que essa pessoa também tem, de acordo com a história dela, com a vivência dela. Ah, isso quer dizer que eu tenho que aceitar qualquer pessoa só para eu receber? Não. Você vai ter lá os seus valores, o que é essencial para você dentro de um relacionamento, o que você quer, né? Já ensinei vocês aqui, mas é isso, tem o seu essencial. O que é meu essencial? Sei lá, 5 coisas que pra mim, para eu me relacionar com alguém, precisa ter. Sei lá, eu quero um homem, uma pessoa, né? Um trabalhador, honesto, enfim, que queira ter uma família. Tem lá meus essenciais. Tem os seus essenciais? Tem. Então, o que for diferente, receba. Ou se você, às vezes, nem quer, aquela pessoa, não sei ainda se eu quero, tal, tô conhecendo. Se você não tá tão afim, é até uma oportunidade de você receber com mais leveza. Porque, às vezes, é mais fácil a gente receber de quem a gente nem tá tão envolvida do que quando a gente já tá muito envolvida. Por quê? Pode ser que quando você esteja mais envolvida, você entre nesse lugar de fazedora. Então, pra você ir treinando, receba dessa pessoa aí que às vezes tá afim de você e você não tá tão afim. Mas se ele te elogiar, receba. Muito obrigada. Fico feliz com esse elogio. Sem tudo devolver, tudo rebater. Abra. O feminino, ele dá espaço. Então dê espaço para receber. Até às vezes na sua postura, às vezes a gente tá assim, ó, fazedora. Sempre pra frente. Então vai pra trás. Sabe? Espaço. É um espaço interno. Mas receba. Então hoje faça esse exercício. Receba os elogios, às vezes as gentilezas, mesmo que muito pequenininhas. Tudo bem? Faz sentido? Tá fazendo muito barulho, gente? O carro agora é o carro do óleo que tá aqui na frente. Tá fazendo muito barulho? Gente, olha só que coisa. Falei que hoje é feriado aqui, tá uma bagunça na rua. Me digam se ok, curtam aí. Sim, bastante barulho faz um tempo. Oh, meu Deus. Mas tá dando pra ouvir? Mas dá pra ouvir, tá bom. O que aconteceu? Eu tô aqui, né, como eu falei, tô na casa da minha mãe. Eu esqueci o meu fone e hoje é feriado. Então, ficam passando. Ó, agora eles foram embora. Então, acho que eles aproveitam que é feriado pra ficar passando. Então, passou o ovo, agora passou o óleo. Vamos ver o que mais vai passar. Mas é por conta disso. Mas eu espero que esteja dando pra ouvir, pra entender. Tá bom? Vai ficar salva e depois eu vou dar uma olhada pra ver se ficou muito ruim a gravação. Mas eu acho que é mais por conta disso, porque na semana passada eu fiz aqui também e tava ok, então eu acho que é mais o barulho da rua mesmo que tá atrapalhando. Mas tá tudo bem, gente. Curta aí pra eu saber se tá tudo ok, que aí a gente vai para o último segredo de hoje. Sim, tá bom. Vamos lá. Então, o último segredo das mulheres que têm um relacionamento leve é elas não culpam os outros. Elas são adultas, responsáveis por si.
Elas não colocam a responsabilidade de, a culpa é do homem, a culpa é porque quando lá eu era pequena e aconteceu determinada coisa na minha vida e sabe, agora elas não são vítimas, elas são donas da própria história. Porque só desse lugar a gente pode mudar. É só quando a gente toma as rédeas da nossa vida. Eu passei por isso? Passei. Foi difícil lá pra mim? Foi. Mas eu tomo isso que me aconteceu e faço algo com isso. Eu poderia, como eu falei, a história do meu pai, eu poderia até hoje. Porque eu sou assim, porque meu pai morreu e aí eu não conseguia me relacionar. O relacionamento da minha mãe com meu pai era muito ruim, eles se separaram e aí meu pai morreu. Eu poderia estar aqui me lamentando. Só que eu falei, peraí, eu quero ter um relacionamento bom? Quero. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar aprender esse negócio aqui que eu não sei. Eu não aprendi. Na minha família eu não vi isso. Eu não vi um bom relacionamento. Eu olho e eu não tenho referência de relacionamento bom. Não sei como é que é. Mas tem alguma coisa aí. Se tem gente vivendo isso aí, eu também posso viver esse negócio aqui. Então eu vou atrás. Eu vou aprender. Isso que eu tenho que fazer? É curso? É o livro? É o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer. Porque eu quero isso. Então, uma mulher adulta do seu lugar, ela vai parar de culpar as pessoas. Vai parar de culpar o parceiro anterior, que era um safado, que não prestava, que me machucou. Ela vai tomar pra si. Por que eu atraí essa pessoa? Tá vindo disponível. Essa pessoa aqui parecia com tal pessoa ali da minha família. Ou eu atraí essa pessoa porque eu estou parecida com tal pessoa da minha família. Aí eu tomo pra mim a responsabilidade. E aí eu faço algo com isso. E depois dentro do relacionamento é a mesma coisa. Eu sou 50% disso aqui. Então, se acontecer alguma coisa aqui, qual que é a minha responsabilidade? Como isso pode ser resolvido? Como a gente pode melhorar? Como essa relação pode crescer? É dialogar mais? É trocar mais? O que é? Então, elas não culpam as pessoas, elas não culpam os outros. Um adulto toma para si toda a responsabilidade. Mas eu ainda tenho que, eu ainda tô culpando alguém. Vamos para os passos anteriores. Onde é que tá lá? Onde é que você ainda tá presa? O que precisa ser visto? O que precisa ser visto na sua história? Isso já é tomar para si a responsabilidade. E eu tenho certeza que se você tá aqui, se você tá ouvindo isso, é porque você já está tomando para si uma responsabilidade. Você já tá olhando e falando, eu também preciso aprender, eu não sei. Mas eu vou precisar aprender isso. Se eu quero viver uma relação leve, eu vou ter que aprender. Então, parabéns por estarem aqui, por se permitir aprender algo que você talvez ainda não saiba, olhando para sua história, sem culpar quem veio antes, seja na sua família de origem, seja a história que você viveu, sejam parceiros anteriores. Entenda que, mesmo que exista uma dor, e claro, às vezes tem traumas dessas primeiras relações de muita dor, anteriormente a isso já existe algo. Você só atraiu essa pessoa porque existe algo na sua história que fez com que, você ali se sentisse interessada exatamente por aquela outra pessoa. Já é uma repetição, já é algo que você está trazendo. Assim como aquele outro também traz algo da história dele que faz com que essas histórias sejam, parecidas, e aí existe a atração. Voltando, ao exemplo que eu dei hoje, quando eu atraí essas pessoas que tinham as questões, questões do trabalho, enfim, o que quer que seja, já existia algo ali.
muito provavelmente essa pessoa também já estava repetindo um padrão. E duas pessoas inconscientes daquilo, vivendo uma história. Então não culpe a sociedade de que é assim, os homens são assim, as mulheres são assim. Cada história é única. E eu, que atendo homens, atendo mulheres, atendo tantas pessoas, uma certeza eu trago aqui para vocês. Todos estão na dor, todo mundo, seja homem, seja mulher. Ninguém faz, é muito difícil alguém fazer algo porque, só porque eu não tô nem aí pra ninguém. Não, existe uma dor muito profunda. Deixa eu ver aqui. Como atrair as responsabilidades para mim sem virar aquela mulher forte que dá conta de tudo? Aline, tomar para si a responsabilidade é também isso, de que você não vai dar conta de tudo. De que a sua responsabilidade, por exemplo, dentro de um relacionamento é 50%. Dentro da sua vida é 50%, não, é 100% mais do que é seu. Você não vai dar conta de tudo. Você vai dar conta do que é seu. Entende? Faz sentido? Você quis dizer essa responsabilidade dentro do relacionamento ou em relação a você, por exemplo, a sua história? Porque se for dentro da sua história, você é 100% responsável por isso. Então, assim, não é mais culpar o seu pai, culpar sua mãe, culpar o parceiro. Isso é seu, você vai ser responsável por isso. Mas você entenda que quando você diz ser forte, referente a um antigo relacionamento que não deu certo. Tá, então é 50-50. Porque, como eu falei, o outro tem 50% de responsabilidade porque ele tá trazendo um padrão também. Ele tá trazendo a história dele. Se a gente fosse ver, por exemplo, numa constelação, provavelmente existe lá uma história de família que faz com que ele seja de determinada forma. E ele é 50%. Você é os outros 50%. O que você vai fazer? Eu cuido desses 50% para que eu atraia uma pessoa diferente. Aí você atrai também um adulto que não vai também culpar outra pessoa por ser de determinada forma. Então é cuidar do porquê eu atraí esse relacionamento. E deixar o outro, né? E aí a gente muitas vezes faz esse movimento na constelação. Deixo você com o que é seu e eu vou seguir só com o que é meu. Eu vou entender a minha parte nisso. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou dar esse mesmo exemplo que eu tô dando na minha história. Então, como eu falei, eu atraía esse tipo de pessoa. Aí eu fui olhar pra minha parte. Peraí, por que eu estou desequilibrando? Por que eu sou mãe? Por que eu sou a salvadora? Tá, entendi a minha parte, que era eu queria salvar o meu pai. Quando eu mudei isso, dei lugar para essa dor, dei lugar para essa frustração de que eu queria algo e eu não conseguia, de me colocar como pequena, de eu não tenho poder de salvar ninguém, eu não tenho poder de salvar o meu pai. Eu cuidei da minha parte. E aí eu atraí uma pessoa que não precisava ser salvo. Uma pessoa que tá bem com ele, com quem ele é. Quando eu queria salvar, quem eu atraía, quem queria e precisava ser salvo. Porque essa outra pessoa estava nesse lugar de ainda buscar, talvez, a mãe. Então, faltou lá na mãe dele, ele buscava em mim, vamos colocar assim, em mim, a mãe. Entende que aí, por isso que as histórias se dão match. Quando eu não quero mais ser a mãe, eu não vou atrair mais a pessoa que busca a mãe. Se eu
sou agora uma adulta, eu vou atrair uma pessoa que quer uma adulta do lado dele. Ficou claro? Me diz. Beber minha água. Me diz agora, gente. Finalizamos então. Sim, que bom. Vou retomar os 5. Primeiro, respeitam a própria história, a história de origem. Segundo, não carregam o que não é delas. Terceiro, se colocam no lugar de mulher e não de mãe. Quarto, elas sabem receber. E quinto, elas não culpam os outros. Qual desses você sente que precisa fortalecer mais aí em você? Me conta. Me diga. 3, tá, Aline? Então, olha pro 1 e pro 2, principalmente, tá? E tire um tempinho para entender quem você queria ter salvo, quem você gostaria de ter salvo lá na sua história. Não tenha medo de olhar para a dor, não tenha medo de olhar para a frustração e de entender que a gente não tem o poder de salvar ninguém. Principalmente quem é maior que a gente. Olha, tem alguns cachorros aqui. Principalmente porque se eu quero salvar alguém que é maior do que eu, é exatamente desse jeito que eu vou pra relação. Muito grande, achando que eu tenho realmente esse poder. E esse é um lugar infantil, né? Quando eu acho que eu consigo, é o amor ainda infantil. Laís, 2, 3 e 4. Você vê que isso se relaciona, né? Que aí se eu tô carregando algo, tô sendo leal, aí eu vou, se lá na minha família existe esse lugar, mulheres fortes, mulheres salvadoras, eu vou para esse lugar, na relação, vou como grande, e aí eu vou desequilibrando. Então, vai lá no 2, principalmente, tá? Entenda. Com quem eu tô parecida? Com quem que eu fico parecida quando eu sou tão fortona? Quando eu vou para essa relação dessa forma? E aí você vai entender, e aí como consequência você vai aprendendo a equilibrar aí melhor esses relacionamentos. É isso? Gente, olha como que eu falei, fiquei 1 hora aqui falando, eu achei que ia ser meia hora. E falei, hein? Bom, gente, pra gente finalizar, eu vou colocar agora à venda lá nos stories o Diário Sistêmico. No Diário Sistêmico, esse vai ser o produto que a gente vai trabalhar hoje. São 7 dias para você se reconectar. Lá a gente vai olhar, que bom, Aline, que fez sentido aí pra você, viu? Então lá a gente vai olhar, eu sei que algumas de vocês já compraram o Diário Sistêmico, mas eu fiz 7 dias de áudios, a gente vai olhar dia a dia para todas essas coisas. Vamos olhar lá, principalmente, como eu falei, né? Eu tenho certeza, porque foi isso que mudou mesmo a minha vida. Por mais que eu fizesse cursos, lesse livros, amor próprio, autoestima, tudo isso, claro, é muito importante, é essencial também, mas eu percebia que isso não era o suficiente, que por mais que eu fizesse, existiam coisas mais profundas ali que eu não conseguia enxergar sozinha. E aí foi só quando eu conheci realmente a constelação, as leis sistêmicas, e entendi a quem eu era leal, como eu trouxe, que eu não tinha, tudo que eu trouxe aqui, por exemplo, em relação ao meu pai, eu não tinha consciência de fato, assim, de falar, nossa, é isso. Não, eu não tinha. Então eu só ia vivendo assim, falando, tem alguma coisa de errado comigo, eu não tô conseguindo, mas eu não conseguia enxergar onde era, o que acontecia. Então foi só quando eu me aprofundei, né, na teoria sistêmica que eu comecei realmente a transformar a minha forma de me relacionar. Então, como a maioria aí dos outros produtos, vai ser R$ 9,90, eu vou deixar lá, vou fazer o story agora, vou deixar o link pra você. Como eu falei, são 7 dias de conexão,
bem profundo, tem meditação, tem exercícios para vocês começarem a trazer mais consciência ainda. Tá bom? Que bom, fiquei muito feliz de ter vocês aqui hoje. A live vai ficar salva. Volta lá depois, assiste de novo. Tudo isso vai ajudar a expandir aí a consciência. E eu tenho certeza que se vocês seguirem esses passos aqui, vocês já vão transformar a relação de vocês. Tá bom? Um beijo e até!